a Apple, um nome que é sinônimo de inovação, design e poder tecnológico. O logotipo da maçã mordida é reconhecido em todo o mundo. Steve Jobs, o homem por trás dessa gigante, é considerado uma das figuras mais influentes da história. Mas o que poucos sabem é que por trás de sua genialidade e sucesso existe um lado sombrio, uma história de desafios, controvérsias e até mesmo sacrifícios. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no lado mais obscuro de Steve Jobs, desvendando segredos pouco conhecidos sobre sua personalidade, suas escolhas e a evolução da Apple. E, para tornar a história ainda mais intrigante, vamos descobrir a primeira logo da Apple, aquela que foi esquecida no passado, mas que teve um significado muito mais profundo do que você imagina. Prepare-se para uma jornada cheia de curiosidades, reviravoltas e fatos que vão fazer você olhar para a Apple e Steve Jobs de uma forma completamente diferente. Tudo começou em 1976, quando dois jovens visionários, Steve Jobs e Steve Wozniak, decidiram criar algo que mudaria o mundo para sempre. Em uma garagem modesta na Califórnia, eles deram vida à Apple, uma empresa que nasceu com a ideia de tornar os computadores pessoais acessíveis e revolucionários. Mas o que poucos sabem é que, no começo, Jobs não tinha muito dinheiro e pouco apoio. Ele era impulsivo, determinado e obcecado com a perfeição. Cada peça de hardware, cada detalhe do design era um reflexo do seu desejo de transformar o impossível em realidade. E não foram só os computadores que mudaram o mundo. Jobs e sua equipe também criaram um símbolo que seria eternamente associado à marca: a maçã. Mas não foi sempre assim. A primeira logo da Apple, criada por Ronald Wayne, um dos cofundadores da empresa, era bem diferente da maçã mordida que conhecemos hoje. Ela mostrava o grande cientista Isaac Newton sentado sob uma árvore, com uma maçã prestes a cair sobre sua cabeça. Era uma representação intelectual do que Jobs e Wozniak queriam: inovação, ciência e sabedoria. Mas por que essa logo não vingou? A resposta é simples. Ela era complexa demais, difícil de entender, e não transmitia a simplicidade que Jobs tanto almejava. Foi então que a logo foi reformulada, e surgiu a maçã mordida, simples, direta e cheia de significado. Mas será que a primeira logo não teria também algo a dizer sobre o verdadeiro espírito da Apple? Steve Jobs sempre foi uma figura complexa. Ao mesmo tempo em que era um gênio, era também um homem difícil de lidar. Sua busca incessante pela perfeição fez com que ele fosse considerado um líder visionário, mas também um tirano. Ele não aceitava falhas, nem mesmo de seus colaboradores mais próximos. Se você não entregasse exatamente o que Jobs queria, a consequência seria um feedback brutal e muitas vezes humilhante. Seu comportamento abrasivo e suas expectativas elevadas se tornaram parte da cultura da Apple, mas também criaram um ambiente tóxico, onde poucos podiam se aproximar sem sentir o peso de sua pressão constante. Steve Jobs não era apenas conhecido pela sua genialidade. Ele também era conhecido por seu temperamento explosivo. Suas atitudes, muitas vezes cruéis, eram direcionadas a qualquer um que não estivesse à altura de sua visão. Ele não tinha paciência com erros ou com pessoas que não compreendiam sua visão única de futuro. Mas, além disso, há algo mais. Jobs também era conhecido por sua relação complicada com a sua família e os amigos. Sua filha Lisa, por exemplo, foi negada por ele durante anos. Jobs até chegou a afirmar que ela não era sua filha,
apesar das evidências em contrário, e sua relação com os funcionários da Apple também era conturbada. Muitos relatos indicam que ele tratava seus empregados com uma combinação de adoração e desprezo. Jobs tinha o poder de inspirar e destruir no mesmo instante. Em 1985, Steve Jobs foi forçado a deixar a Apple, a empresa que ele mesmo fundou. Seus próprios colegas, incluindo John Sculley, que ele havia contratado, o afastaram. Essa traição, no entanto, não o derrubou. Ao contrário, foi o que o impulsionou a reinventar-se. Jobs fundou a Next, uma empresa que, embora não tenha sido um grande sucesso comercial, lhe deu a experiência e as lições necessárias para voltar à Apple. Durante esse período, ele também comprou a Pixar, um estúdio de animação que mais tarde se tornaria a potência responsável por filmes icônicos como Toy Story. Quando Jobs voltou à Apple em 1997, a empresa estava em frangalhos. Mas o que ele trouxe de volta não foi apenas um CEO. Ele trouxe uma revolução. O lançamento do iMac foi apenas o começo. Jobs estava criando mais do que apenas computadores. Ele estava criando uma filosofia de design, inovação e simplicidade. O iMac foi um produto que simbolizou a nova era da Apple. Um design vibrante e arrojado, fácil de usar e completamente diferente do que existia no mercado. Foi um choque para os concorrentes e um despertar para os consumidores. Com o lançamento do iPod em 2001, Jobs não apenas transformou a indústria da música, ele reinventou a forma como consumimos conteúdo. A Apple passou a ser sinônimo de inovação em todos os aspectos. E quando o iPhone foi lançado em 2007, o mundo nunca mais foi o mesmo. A Apple não estava mais apenas criando produtos, estava criando um novo estilo de vida. O iPhone não foi apenas um telefone, foi uma revolução que transformou a sociedade digital, tornando Jobs um dos homens mais poderosos do planeta. Hoje, Steve Jobs é lembrado como um dos maiores visionários da história. Mas seu legado é complexo. Ele não era apenas um homem de ideias brilhantes. Ele também era um líder implacável, cuja visão de mundo foi construída sobre a base de sacrifícios pessoais e profissionais. A Apple é uma das maiores empresas do mundo, mas o preço dessa grandeza foi pago com sangue, suor e lágrimas. E o que fica é uma pergunta: até que ponto a genialidade de Steve Jobs justificou seus métodos de liderança? Agora, vamos explorar algumas curiosidades intrigantes sobre Steve Jobs e a Apple, que talvez você não conheça. Sabia que Jobs foi adotado por uma família que o incentivou a seguir seus sonhos, mas que ele teve uma relação conturbada com seus pais biológicos? O nome Apple foi escolhido por Jobs porque ele adorava maçãs e achava que o nome soava amigável e simples. Jobs foi extremamente perfeccionista, até mesmo em suas apresentações, exigindo que cada slide fosse perfeito. Steve Jobs foi um homem de contrastes, um gênio, mas também um tirano, um visionário, mas também alguém marcado por falhas pessoais. Sua jornada para o topo foi repleta de desafios, e sua visão transformou o mundo da tecnologia. Mas, ao olhar para trás, a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro legado de Steve Jobs? E você, o que acha? A genialidade vale o preço que ele pagou? Ou a tirania de sua liderança foi um preço alto demais? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas opiniões e não se esqueça de se inscrever no canal Fábrica de Fatos para mais curiosidades sobre grandes marcas. E lembre-se, o mundo das marcas é cheio de segredos e nós estamos aqui para desvendá-los.